E se o cara legal e sensível que você conhece sofre por amor? Na verdade, só fala sobre o sentimento que tem por você. Será que essa pessoa, na maioria das vezes, não pode ser um dos manipuladores mais perigosos? Goethe, no seu famoso livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, ele nos alerta que o narcisista amoroso, na maioria das vezes, é o narcisista oculto. E o Werther também ele não é, na verdade, um Marte do amor, e sim um viciado em sofrimento, e usa essa dor como arma. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. O Herder, ele é conhecido como o pai da subjetividade excessiva. Ele não ama Lotte, ele apenas ama o sentimento que ele sente por Lotte. E além do mais, ele terceiriza esse sentimento. Mas na verdade ele não ama Lotte, ele sempre ama uma representação que ele criou dela. Ou seja, ela não é o verdadeiro amor dele. Ela é uma representação do sentimento que ele tem para com Lotte, porque ele ama a idealização e a imagem que ele criou sobre Lotte. O narcisista, na maioria das vezes, ele sempre coloca eu no meio, ele sempre fala eu sofro, eu padeço, eu me entrego, ou seja, ele tem uma subjetividade que é totalmente excessiva, o que trata, por exemplo, nas obras, né, de Christopher Lasch, a cultura do narcisismo. O porquê? Porque a pessoa, quando sofre por amor, a pessoa, por exemplo, ela não vai procurar algo, né, que o desafie, mas sim algo que o conforte. Eu lembro uma vez que eu estava escutando uma rádio na década de 80, e nessa rádio passava muitas músicas lentas, né? E eu vi a mensagem que nunca mais entrou saiu da minha cabeça, né? A mulher estava apaixonada por um homem e esse homem era casado. E a pessoa do próprio rádio falou mesmo: siga o seu coração. O que importa é você ser feliz. E isso, na maioria das vezes, representa também a relação que o Herder tinha para com Lotte, porque ele não respeitava o sentimento que ela tinha para com o esposo. Ela era casada, então ele não amava Lotte. Ele amava o sentimento que ele tinha para com Lotte. Então ele fica totalmente isolado e fechado, porque ele tem até um certo argumento que ele fala: se eu sofro tanto, porque o mundo está totalmente errado. Ou seja, a pessoa, quando sofre por amor, ele sofre pelo sentimento que ele sente pela pessoa e não diretamente para a pessoa. Então você, por exemplo, destrinchando as obras do jovem Werther, falando de uma maneira muito mais simplista, ele apenas fala dos sentimentos que ele tinha para com Lotte, a idealização que ele tinha para com Lotte, né, o amor que ele tinha para com Lotte. Então você vê que, por exemplo, ele ficou totalmente ensandecido, né, pelo o objeto da sua paixão, que ele achava que era Lotte, mas não era. Inclusive esse livro de Goethe, né, causou uma enorme avalanche na época quando ele, né, escreveu esse livro, porque muitas pessoas na época, né, se suicidaram por uma questão de ter os seus amores não correspondidos, né? Então, o Herder, né, ele é o pai da subjetividade moderna, porque hoje em dia não está mais em relação os sentimentos da pessoa, mas sim os sentimentos que eu tenho com aquela pessoa. E as pessoas têm que respeitar os sentimentos que eu tenho para com aquela pessoa. Ou seja, não há mais, vamos dizer assim, a pessoa respeitar a liberdade do outro. O que a pessoa apenas respeita é o sentimento que ela mesma tem para com ela mesma, né? Então, não respeita a liberdade de escolha, não respeita, por exemplo, a vida que a pessoa tem para com outra. E muitas vezes, quando o relacionamento termina, tem pessoas que têm um pensamento totalmente patológico. Se você não vive comigo por bem, então, se você não é meu ou se você não é minha, você não será
de mais ninguém. Mas antes de continuar o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês e se vocês estão gostando do conteúdo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar muito, eu quero falar sobre o motor da paixão, como a paixão é uma espécie de vontade cega. Interessante que Goethe, quando escreveu a sua obra, né, O Sofrimento do Jovem Werther, assim como Fausto, ele estava, por exemplo, no período do romantismo alemão. O romantismo alemão, ele se contrapunha ao iluminismo. O iluminismo louvava o conhecimento, a técnica, na verdade, né? Vamos dizer assim, o conhecimento, a técnica, a matemática, a física, a ciência. E a corrente, por exemplo, né, do romantismo alemão, eles valorizavam muito mais, por exemplo, a alma do ser humano, o comportamento do ser humano, o coração do ser humano. Então, esse período, né, é chamado de período gótico, contra o período moderno. Então, por isso que você vê nessa época, havia grandes obras, por exemplo, né, de Mary Shelley, quando ela escreveu, por exemplo, Frankenstein. Eu tenho até um vídeo no canal que fala sobre isso. Outro, por exemplo, Bram Stoker, quando ele escreve a obra, né, Drácula, né, e Mary Shelley, né, no Mary Shelley eu já falei, me perdoe, Edgar Allan Poe, né, também, que ele vai, por exemplo, falar sobre o conhecimento do ser humano mediante o outro, porque o conhecimento ele sempre nasce mediante o relacionamento, e o relacionamento e o comportamento humano não pode ser conhecido ou manipulado, e é isso que o iluminismo e o positivismo queria. Então o Werther, né, quando o Werther ele não desiste. Por que o Werther não desiste do seu relacionamento? Porque o Werther, na maioria das vezes, ele é a vontade encarnada. Ele é o fantasma faminto. Ele é viciado no reforço intermitente da sua própria dor. Ele vive totalmente no pêndulo, né? Porque todo narcisista, principalmente o romântico, ele vive num universo totalmente pendular, entre dor e tédio. O Werther, ele não busca a felicidade, ele busca a intensidade do sofrimento para escapar do vazio e do tédio da vida comum, né? Por exemplo, que ele sempre faz isso, na verdade, para poder fazer o quê? Fugir da realidade. Ele era viciado nos seus próprios ideais, nos seus próprios sentimentos. E aquilo que era contra o seu ideal, na verdade, era inimigo dele. Então é por isso que ele desprezava a vida. Porque o narcisista, ele idealiza o mundo dentro do seu sentimento. Ele não aceita a realidade como ela é. Ele quer que a realidade haja conforme seus próprios parâmetros, como ela deveria ser. E com a terceira arma, né, que o Werther se utiliza, que vemos nessa obra de Goethe, ele usa do gaslight moral, que é o ressentimento. O interessante é que o Werther, né, ele usa a dor como moeda. Ele é um narcisista oculto. Ou seja, ele é um ser totalmente performático e dramático. Ele usa a sua sensibilidade e sofrimento como gaslight moral contra Locke e contra o próprio Albert, né? Que ele se relacionava de uma maneira totalmente indireta. Então, o pensamento de Werther era o quê? Ele pensava da seguinte maneira, contextualizando, tá? Fazendo de uma maneira muito mais resumida. Olha como eu sou nobre por sofrer. Olha como eu sou idealista. Olha como eu amo o amor. Então todo o meu sentimento é totalmente válido. Todo esse ressentimento que eu tenho para comigo e eu não tenho esse meu amor conquistado é totalmente válido. Então, o suicídio dele, na maioria das vezes, é a arma final. Não é um ato de desespero, tá? Ele não age por um ato de desespero, mas por ressentimento. Por quê? Porque ele quer fazer uma vingança contra Locke. E essa é a moral do escravo, do qual que Nietzsche ele mesmo fala, né? Em contraponto à moral do homem livre. Ele pensa o seguinte: se eu não posso ter o que eu quero, então vou destruir a paz de vocês com a minha virtude. Ou seja, no período romântico as pessoas louvavam a virtude, louvavam o sofrimento, na verdade, como uma espécie de virtude. Mas a virtude não é sofrer, né? Mas dentro, tá, do romantismo alemão,
As pessoas louvam, por exemplo, o sofrimento. Então você vê, por exemplo, que certas obras, né, de romance sempre louvam o sentimento que uma pessoa tem para com a outra. Então vemos um resquício do romantismo alemão, né, hoje em dia em alguns livros, mas as pessoas, por exemplo, não percebem, né, que estão, por exemplo, seguindo uma linha histórica do próprio romantismo, porque muitas vezes as pessoas falam, eu creio no amor, mas quando eu falo eu creio, o, a crença é algo subjetivo. Amor também é algo subjetivo. Então, a pessoa ama o sentimento que ela tem sobre a outra pessoa. Então, é por isso que o Werder, na maioria das vezes, é conhecido como o pai do subjetivismo moderno. Ou seja, o que importa é a sensação que eu tenho contra o outro. Então, é por isso que eu sempre sofro, né? É aquela coisa, né? Você está apaixonado por uma mulher, ou a mulher está apaixonada por um homem, o que que ele faz na verdade? Ele mostra a sua debilidade. E ele quer que o outro ame a sua debilidade, a sua fraqueza, para que o outro tenha compaixão. Mas na maioria das vezes o efeito é sempre contrário, porque uma mulher, ela não ama um homem que demonstra fraqueza, e o homem também não ama uma mulher que demonstra fraqueza. Mas hoje em dia nós estamos na era do vitimismo e do ressentimento, dizendo que mais importa na verdade, né, é o sentimento que você tem para com a outra pessoa e não o sentimento da outra pessoa para com você. Então, por exemplo, que o moralista, quando ele sofre, ele sempre vai achar que também a pessoa não é digna do tanto que ele sofre para ela. Então você vê que o universo dessa pessoa é totalmente ressentido, tá? Então, com essa obra nós vimos o quê? Que tanto Goethe como Nietzsche nos deu um manual. Então, você tem que sempre desconfiar do sofredor romântico. Desconfie daquele que usa da própria dor como álibi moral, que é o verdadeiro, na verdade, que é o falso amor. O verdadeiro amor ama você, por exemplo, pelas suas habilidades. E também ama você pelos seus defeitos. Mas não te ama quando você se coloca como o sofredor. Porque aí você perde tudo, né, o interesse por essa pessoa. Qual o Werder, por exemplo, que você já conheceu, o sofredor problemático que você teve que decifrar na sua vida? Então, se vocês ficaram conosco até o tema final de hoje, né, até o final do vídeo, na verdade, e se vocês gostaram do nosso tema, por gentileza, compartilhe e nos fale sobre a sua experiência, sobre o seu Werder que você teve que decifrar, tá bom? E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo, e até a próxima.